Além disso, nós finalizamos na semana passada falando da importância de ter um mínimo de conhecimento do Antigo Testamento, das imagens de lá, para que a gente possa interpretar esta revelação que João nos dá. João estava escrevendo de um local isolado, e ele precisava que esta sua mensagem de revelação recebida de Cristo fosse lida pelas igrejas. Então essa mensagem tinha que chegar até lá. Mas uma vez que várias dessas revelações se remetiam a indivíduos daquela época, inclusive, que causavam muitas dificuldades à igreja, João vai usar as figuras para que alguns leitores, para quem a carta não foi endereçada, como por exemplo alguns romanos ou alguns gentios, que lessem e pudessem, por causa das revelações, rasgá-la ou guardá-la ou escondê-la. Ele escreve com símbolos, ele pinta esses quadros que só podem ser decifrados por quem tem um mínimo de conhecimento desta linguagem veterotestamentária, para que ninguém entendesse claramente a mensagem, ninguém, obviamente, que não fizesse parte deste povo a quem ele estava dirigindo a mensagem, e então não impedisse a mensagem de chegar nos seus, para quem João e para quem o Senhor Jesus estava endereçando essa carta, esta revelação. Então, existiu sim na época um propósito muito claro de João, de revelar para os outros o que ele recebeu de revelação de Cristo, mas ao mesmo tempo esconder de alguns, para que eles não impedissem esta revelação de circular. Mas é também um entendimento tranquilo entre todos os comentaristas, os exegetas, os estudiosos do Novo Testamento, que a igreja que recebeu essas revelações lá no primeiro século, ela entendeu perfeitamente o que estava sendo dito. Muito melhor do que nós entendemos hoje, com todos os recursos que nós temos de estudo. Eles estavam dentro do contexto, eles estavam na época, eles tinham os links bem guardados e bem fixados na mente. Então quando eles liam isso daqui, isso estava bem decodificado já na mente deles. Para nós temos um exercício um pouquinho maior para fazer isso. O que João viu? João viu 7 candeeiros de ouro. E aí nós temos não só aqui no versículo 12 e 13 a citação desses candeeiros, mas no versículo 20 nós temos novamente essa citação desses candeeiros, e especialmente no versículo 20, você tem o próprio João já decifra o que significa esta imagem dos candeeiros. Mas é interessante, se nós olharmos em toda a Escritura, se nós observarmos lá em Êxodo, você tem a ordem do Senhor para que se façam esses candeeiros, para que eles fossem usados dentro do tabernáculo. Então o desenho do candeeiro foi dado pelo próprio Deus, e ele nos lembra, eu estou adiantando para vocês, mas o desenho de um candeeiro nos lembra uma árvore, é o desenho de uma árvore. E isso é por um motivo qualquer? Não, eu já vou falar sobre isso. Mas além disso, o candeeiro tinha uma utilidade. A utilidade dele era trazer luz, iluminar o ambiente. Quando nós nos voltamos lá em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, nós vamos ver algo interessante sobre árvore na Bíblia. Lá no jardim do Éden, Deus plantou 2 árvores. Uma era chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra é chamada de árvore da vida. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal provocava o quê? Morte. E comer da árvore da vida provocava o quê? Vida eterna. Se você ler o capítulo 3, o Senhor diz, olha, vamos tirar Adão e Eva de dentro do jardim, para que depois de terem pecado, eles não comam da árvore da vida, e assim vivam eternamente nessa condição em que eles estão. Então, árvore na Bíblia é um símbolo, pode ser usado como um símbolo de morte ou um símbolo de vida. Não vai ser usado novamente como símbolo de morte, porque uma única vez o homem provou dessa árvore e morreu. Mas a partir de Gênesis 3, nós vamos ter a referência do Messias, que é aquele que traz a vida. O Evangelho de João, capítulo 15, diz que o Senhor Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Quem estiver em mim, produz frutos.
E aí a própria Escritura vai fazer uma tipologia de Cristo usando uma árvore, porque Ele é aquele que dá vida. Se nós formos ler o Evangelho, a Epístola de 1 João, capítulo 1, o versículo 5, Jesus é descrito como a vida, e a vida também é a luz. Então nós temos descrições em toda a Bíblia que mostram o Senhor Jesus como sendo a vida e também como sendo a luz. Então este candeeiro com forma de árvore nos remete e remetia aos judeus que liam isso, tanto as informações que vêm desde Gênesis, a respeito de uma árvore que trouxe a morte e a respeito da árvore que traz vida. Este candeeiro nos remete a Cristo, porque Ele é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. É dito a respeito de Jesus também que Ele é a luz do mundo. Então este candeeiro nos remete a Cristo. Agora, quando nós lemos especialmente Apocalipse capítulo 1 versículo 20, há algo dito a respeito desse mistério. Diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então fechou a mensagem. Por quê? Essa descrição de candeeiros significa o quê? Essa descrição de candeeiros está falando do povo que se chama cristão, do povo que anuncia a mensagem de Cristo. Estes candeeiros são a igreja, porque a igreja anuncia Cristo, e Cristo é a vida e Cristo é a luz. A igreja não tem luz própria, a igreja não tem vida própria, mas a vida que a igreja tem, ela vem de Cristo. A luz que a igreja tem, ela vem de Cristo. Então, o que João está nos sinalizando a respeito desta mensagem? Quando ele olha e vê estes 7 candeeiros de ouro, e vê que este, como filho do homem, andava entre eles, João estava dizendo assim: olha, as igrejas que são vocês, estas igrejas, porque o leitor já sabia que os candeeiros faziam referência ao povo de Deus, os leitores entendiam que João estava dizendo: Cristo está no meio da igreja, a igreja que tem a responsabilidade de anunciar a vida e de anunciar a luz, que é o Senhor Jesus. Esta é a primeira conexão que nós encontramos aqui. Mas vejamos ainda, a respeito da origem da revelação. Aquele que falava com João estava andando no meio dos 7 candeeiros, e João o descreve como semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Tem um texto que nós estudamos há pouco tempo aqui na igreja, que é o texto de Daniel. Lá nas profecias de Daniel no capítulo 7, os versículos 13 e 14, tem uma visão de Cristo, e a declaração que ele faz é que aquele que ele viu era semelhante ao filho do homem. E esta referência que Daniel faz lá, era uma referência a Cristo, porque quem iria falar com Daniel e falou toda aquela profecia que nós estudamos, foi o próprio Filho de Deus. O que João está fazendo aqui é algo duplo. Primeiro, ele está dizendo que aquilo que Daniel viu se cumpriu, está se cumprindo e ainda se cumprirá. E segundo, que ele era testemunha agora da mesma visão que Daniel teve. O mesmo que Daniel viu, eu também vi. E aí no Novo Testamento, especialmente em Mateus, nos primeiros evangelhos, você tem várias referências a Cristo como sendo o Filho do homem, ou seja, é identificado como aquele que é a expressão exata do ser de Deus, é encarnado entre nós, aquele que tomou forma de homem. E aí, vejam só, na continuação dessa descrição, ele vai descrevê-lo como usando roupas que são roupas de sumo sacerdote. Se você for ler o livro de Levítico, a partir lá do capítulo 9, você vai ver uma descrição de como o sacerdote deveria se comportar, como ele deveria se vestir. Lá em Êxodo também você vai encontrar isso. E então, nessa descrição, a roupa que João diz que que era semelhante ao Filho do homem estava usando, é exatamente a roupa que é determinada para o sumo sacerdote.
E qual é a função do sumo sacerdote? O sumo sacerdote é aquele que entrava no Santo dos Santos, representando o povo de Deus, para oferecer um sacrifício agradável a Deus em nosso lugar. Fazia isso de ano em ano. O Senhor Jesus não. O Senhor Jesus fez isso de uma vez por todas, por todos aqueles que o Pai lhe deu. E esse sacrifício é um sacrifício completamente eficaz, é um sacrifício absolutamente santo, puro e suficiente para cobrir todos os nossos pecados. Então, João está dizendo: quem nos deu, ou quem está falando comigo, quem está dando esta revelação à igreja, é o próprio Filho de Deus, que já falou e que continua a falar. E este que fala conosco é aquele que também se entregou por nós. Aquela igreja podia ler esta mensagem e podia se lembrar destas coisas grandes e profundas. Estas vestes dele nos remetia, ou nos remete e remetia aquele povo ao ensino poderoso de que Jesus é o grande sumo sacerdote. E então é isso que João está tentando mostrar para aquela igreja e mostrar para nós também. O Senhor Jesus está vivo. Este é o quadro é o do todo-poderoso Senhor Jesus, o princípio, o fim, o alfa e o ômega, caminhando no meio das 7 igrejas que representam todas as igrejas, sustentando os mensageiros em suas mãos e caminhando, olhando, observando, se envolvendo, atento a tudo que está acontecendo. Este é o quadro, é neste quadro que nós temos que colocar os nossos olhos e a nossa confiança. Nós somos candeeiros de Deus, nós somos aqueles responsáveis por transmitir ao mundo que Ele é a vida e que Ele é a luz. Ele nos deu esse ministério, deu a cada um de nós que somos filhos de Deus, que cremos em Cristo Jesus. A reação deve ser esta mesma reação de espanto. Sempre quando o Senhor nos recupera a visão a respeito dele, é isso que acontece. Lembra de Isaías capítulo 6? Isaías era um jovem religioso. Isaías era um jovem da corte. Isaías era alguém muito bem informado. Mas ele diz: no dia em que eu vi o Senhor. Um dia o Senhor se mostrou para ele. E esse dia mudou completamente a vida dele. Ele disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Que coisa extraordinária. João viu o Senhor. Através desta revelação, o Senhor quer que você veja Jesus. Este quadro foi pintado para que nós também tenhamos esta mesma experiência de ver o Senhor Jesus, de se deixar impactar pela glória e pela grandeza dele, por estar convictos de que ele está vivo, e que vivo ele se envolve, ele sustenta, ele coordena, ele está presente na minha vida e na sua vida. O problema é que nós vivemos a nossa vida cristã como se nós estivéssemos sozinhos aqui. Nós vivemos aquilo que dentro da teologia é chamado de deísmo. E o que é deísmo? Deísmo é quando as pessoas acreditam que Deus criou o mundo, fez algumas coisas e foi embora, e deixou todo mundo aqui. A gente não acredita nisso, mas na prática é isso que a gente acaba fazendo. Nós tomamos as nossas decisões, muitas delas sem consultar o Senhor. Nós falamos sem refletir primeiramente se é isso que o Senhor quer que nós falamos. Nós nos envolvemos emocionalmente com pessoas e com coisas sem primeiro saber se é isso que o Senhor quer de nós. Nós vivemos um deísmo prático, como se Deus estivesse longe. Mas a mensagem de Apocalipse é para que isso mude na nossa vida. Os candeeiros são as igrejas, e as igrejas somos nós. Você é a igreja, eu sou a igreja. No meio da igreja o Senhor Jesus caminha, ela é dele. As estrelas, os anjos, são os mensageiros, não os pastores, os mensageiros. Todo aquele que assume a posição de mensageiro é um anjo do Senhor. E os anjos do Senhor
tem duas coisas importantes a respeito deles. Primeira, que quem os sustenta é Deus. Eles não podem nada por si mesmos, nem falar a respeito de Deus por si mesmos. Se for falar de si mesmo, não sai nada que presta. E o segundo aspecto, eles estão nas mãos do Senhor, ou seja, é Deus que está sustentando. Mas se não for fiel à palavra de Deus, é Deus também que os esmaga. Por isso que Tiago vai orientar que aqueles que querem ser mestres estão querendo uma coisa dura e difícil. Porque eles serão muito mais cobrados. Porque se ensinar algo errado e conduzir muitos ao engano, quem vai responder por esse erro são eles. Infelizmente, muitos mensageiros nem pensam nisso. E por isso dizem coisas absurdas.